Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A lei que proíbe o uso de celular nas escolas acaba de completar 6 meses. E os colégios estão enxergando muitas melhorias. O interesse pela leitura, por exemplo, cresceu. E muitos estudantes dizem que agora estão fazendo novas amizades. As aulas do primeiro semestre estão terminando e uma mudança marcante nos corredores e salas de aula de todo o país merece atenção: a restrição ao uso de celulares nas escolas. 6 meses após a medida sancionada pelo governo federal, os efeitos já começam a aparecer. Uma pesquisa feita com estudantes de várias regiões mostra que mais da metade dos alunos deixaram de levar o celular para a escola. E em algumas instituições, a leitura cresceu até 25%. Como os alunos estão lidando com essa mudança? A atenção e a relação entre eles realmente aumentaram? Qual o papel das famílias nesse processo? Para falar sobre os impactos, os desafios e os próximos passos desse novo cenário escolar, o JR 15 Minutos recebe a especialista em educação e diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Janine Schultz. Olá, seja bem-vinda, Janine. Obrigada, Luiz. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês, com os ouvintes. Quem nos acompanha também nesse episódio é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Ô Gabriela, o que de fato mudou nas escolas a partir da proibição do uso do celular? Oi, Fara. Olá, Janine. Olha, a mudança foi sentida tanto na sala de aula quanto fora dela. A gente visitou escolas que criaram espaços de convivência, viram o interesse crescer por leitura e observaram também mais interação entre os alunos. O colégio em que o Rafael Marchione, de 17 anos, estuda em São Paulo, investiu em mais jogos e atividades para os alunos. Minhas notas subiram muito, eu comecei a fazer amizade com outras pessoas que eu nunca pensei que eu ia ali conversar. Mas a pesquisa também mostra que muitos estudantes ainda enfrentam dificuldades para reduzir o tempo de tela, mesmo com as novas regras. Por isso, especialistas reforçam que a restrição não é suficiente e é preciso ensinar o uso consciente da tecnologia. Janine, antes de analisar o cenário atual, vamos entender o que motivou a criação da lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Quais foram os fatores sociais, educacionais e tecnológicos que contribuíram para essa medida? Nós adultos somos viciados muitas vezes nesses aparatos. As crianças veem a gente, se espelham e também estavam com esse vício. E aí eu acho que uma primeira questão foi exatamente essa necessidade de trazer de volta a atenção desses sujeitos, né, que estão ali, os estudantes, para as questões que são escolares, tanto cognitivas como das interações sociais, que estavam sendo imensamente prejudicadas porque a atenção estava toda nos aparelhinhos e tudo que eles carregam consigo, né? Agora, Janine, como é que essa restrição foi implementada nas escolas? Quais estratégias foram adotadas para garantir que os alunos respeitem a medida? Você acha que isso varia entre as redes públicas e privadas ou a obediência a essa determinação acontece em ambas as redes? A necessidade de obediência é para todas, né? Todas as escolas, independentemente de serem públicas ou privadas. Muitas escolas privadas já vinham, antes mesmo da imposição da lei, restringindo exatamente por já conseguirem, né, oferecer alternativas aos aparelhos celulares dentro das escolas para trabalhar as competências digitais. Mas a gente, sim, teve uma dificuldade muito grande por conta de não haver uma orientação clara do poder público, inclusive, em dizer, ok, está restrito e essa será a forma. Não, a medida veio como está restrito, escolas resolvam. Então, houve algumas escolas públicas que tiveram orientações por parte da Secretaria de Educação, escolas que, enfim, a orientação veio tardiamente. Então, cada escola fez os seus arranjos. Não dá para a gente dizer que houve uma única forma. Mas, de um modo geral, foi pedido para as famílias ou para que os estudantes não levassem, ou quando levassem, que fosse guardado dentro das mochilas. Janine, houve muita resistência inicial por parte dos estudantes ou das famílias? Como é que você observou o início dessa determinação sendo executada? As famílias, o que a gente ouvia da sociedade antes da aprovação da lei é que elas aprovavam, né? Elas achavam que era uma medida necessária. A gente tinha a maioria das pessoas respondentes das pesquisas que foram feitas dizendo precisa restringir. Na hora que isso chegou na legislação que impedia, houve sim um tumulto inicial, um burburinho inicial, na verdade, por conta da preocupação de alguns pais e mães
da falta de contato direto com seus filhos. A gente vive um mundo em que também temos pais e mães que se acostumaram com o contato, o que a gente brinca, né? O 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualquer momento que eu quero falar com meu filho deveria estar à minha disposição, porque afinal ele tem um aparelhinho que eu dei para ele que chama celular. Então as famílias tiveram que se acostumar com isso. A maioria das famílias se acostumou fácil, não teve muito problema. Algumas nem tanto. Agora, a questão ficou mais complicada entre os estudantes, especialmente pré-adolescentes e adolescentes, que tinham ali o seu mundo. O mundo de interação não estava nas escolas, né? Por mais que a gente diga que sim, eles tinham dentro dos aparelhos, eles se comunicavam, inclusive entre eles, entre colegas de uma mesma turma, se comunicavam muito com o uso do aparelho celular. Então a gente viu sim, né, a questão da nomofobia aparecendo, que é, enfim, o medo de ficar sem o celular, o medo de ficar ser excluído desse ambiente surgindo. Mas eu acho que eles se adaptam muito fácil também. Então, eles conseguiram, na grande maioria dos casos, se adaptar a esse outro formato, uma maior interação, de novo, presencial, olho no olho, esse contato físico que estava fazendo tanta falta também na formação e no desenvolvimento desses sujeitos. Janine, uma pesquisa realizada entre fevereiro e março mostra que mais da metade dos alunos brasileiros já deixou de levar o celular para a escola. É possível afirmar que os efeitos dessa medida já são sentidos na melhora do rendimento escolar, atenção ou até mesmo o comportamento dos alunos? Olha, a gente ouve relatos, mas ainda é cedo para poder fazer afirmações em termos de rendimento, tá? Eu acho que a gente tem, sim, já mudança de comportamento, isso sim, comportamento é algo que a gente consegue observar, é muito claro. Os alunos voltaram a interagir entre eles voltaram a fazer atividades nas quadras, nas bibliotecas, eles voltaram a ler. A gente ouve relatos de alunos que tinham deixado de ler, porque, afinal de contas, os celulares acabavam ocupando muito do tempo, e que voltaram a ler, inclusive nas escolas. Então, a gente vê reaparecendo esse tipo de atividade que o celular vinha excluindo da rotina dos estudantes. Então, sim, a gente pode falar em diferença de comportamento, maior interação entre eles, oportunidade de fazer atividades que dizem respeito ao mundo físico mais do que ao mundo virtual, né? É verdade. Agora, Janine, fora da sala de aula, a rotina escolar dos estudantes também mudou. A medida teve impacto positivo nas interações sociais, na convivência durante o intervalo e até nos espaços como bibliotecas e áreas comuns das escolas? Dá para perceber isso? Sim, a gente volta a ouvir barulho, inclusive, nas escolas, né? Eu lembro nas primeiras semanas, logo depois da medida, eu mesma, andando aqui perto da minha casa, eu me dei conta de escolas que eu não sabia que existiam. Elas eram silenciosas, elas voltaram a ter barulho, elas voltaram a ter aquele murmurinho que a gente escuta lá longe das crianças brincando. Muitas escolas, inclusive no início, promoveram atividades justamente pensando que precisavam ajudar as crianças nesse processo, vamos dizer assim, de ressocialização, de ensinar eles de novo, mostrar para eles que é possível conviver, criar outras atividades. Então, a gente percebe isso. Agora, nas famílias é um pouco mais complicado da gente poder dizer, porque aí varia, né? Aí depende muito do comportamento dos próprios pais. Nem todas as famílias fizeram qualquer tipo de mudança nas suas rotinas, e aí não tem como a escola conseguir fazer uma mudança tão rápida. Eu tendo a achar que se a gente segue com uma política desse tipo, as próprias crianças e adolescentes, eles acabam demandando também um pouco mais dos pais nessa forma de interação que não é só mediada por recursos tecnológicos, por telas. Mas isso não temos nada ainda que consiga mostrar isso acontecendo. É uma mudança que seria, se vier, ela vai ser uma mudança um pouco mais gradativa. Mas a esperança é que sim, que a gente consiga ter as pessoas um pouco mais presentes, não só usando as telas, podendo interagir, como a gente sempre teve a interação humano-humano. Apesar da importância da gente fazer também educação midiática, enfim, desenvolver competências digitais, mas a gente não precisa do celular para isso. O celular é só mais um elemento. Agora, esse resultado da pesquisa que mostra que a leitura cresceu até 25% em algumas instituições, já era esperado, Janine, algo nesse sentido? Que tirasse a atenção do celular pelas crianças e esses estudantes voltassem a atenção para a leitura, para as tarefas? Como é que você analisa esse dado?
assim, já era esperado que as crianças voltassem a interagir com aquilo que era o mundo normal da escola, né? E os livros são uma referência muito importante no mundo da escola. A gente tinha todos os elementos nas mãos para entender que haveria um retorno às brincadeiras com as crianças mais novas, mais infantis, até as tradicionais, né? A gente volta a ver, inclusive a amarelinha voltou para o cenário desenhado dentro das escolas, a gente vê isso já aparecendo. Os livros, nem sempre com os mais novos, mas sim, conforme essas crianças vão sendo alfabetizadas, o estímulo ao uso dos livros, a leitura, a interação por meio dos recursos escritos, que faz parte da cultura escolar. As escolas estão preparadas para lidar com os impactos psicológicos dessa mudança? A gente pode avaliar isso? Alguns alunos relatam ansiedade, tédio, até mesmo desconexão. Como as instituições têm apoiado esse processo de adaptação emocional? É mais um desses muitos aspectos que variam, né? E aí varia, eu acho que tanto de rede pública para privada, como de escola para escola. Hoje a gente tem um número muito maior do que era até anos recentes, a presença de profissionais da área da saúde emocional. Então, tem muitas escolas que têm um psicólogo ou dentro da escola ou um psicólogo de referência. Tem sido feito muito trabalho de roda de conversa, de escuta dessas crianças, desses adolescentes, de troca e interação entre eles, e também muita escola, assim, eu acho que em termos de boas práticas, escolas que estão fazendo trabalhos trazendo as famílias também, para que as famílias também ajudem nesse processo de criar uma cultura que mostra que dá para a gente viver. Por mais que a gente hoje esteja dentro de uma cultura, que o universo digital, eu acho que não tem mais volta atrás, né? Cada vez a gente tem mais o digital fazendo parte do nosso cotidiano, mas para que eles consigam perceber que existe essa outra alternativa fora do mundo digital. Então, eu acho que as escolas que melhor conseguiram lidar com isso foram essas que trouxeram a família, que trouxeram profissionais de referência que pudessem conversar com os estudantes. Janine, você como especialista, o que a gente pode esperar para os próximos meses e anos em relação ao uso de tecnologia nas escolas? Há planos para a expansão ou revisão dessa política? Como é que se alinha a inclusão tecnológica com o bem-estar e o aprendizado dos alunos? A legislação que restringiu o uso de aparelhos celulares não fala em nenhum momento de revisão, né? Mas o que é esperado, quando a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, ela deixa muito clara a necessidade de fazer educação digital e midiática. Isso necessariamente envolve refletir sobre e, inclusive, utilizar os recursos tecnológicos digitais. Então, o que a gente sim precisa pensar, e eu acho que as escolas estão fazendo isso muito bem, porque as escolas conseguem se ajustar muito bem quando essas medidas chegam. No primeiro momento tem as dificuldades, mas depois elas encontram as alternativas, é pensar, ok, o que eu consigo fazer de uma forma desplugada, ou seja, sem necessariamente precisar do uso da tela e do recurso tecnológico, e o que eu preciso e posso fazer usando o recurso tecnológico. E que recursos são esses? Eu acho que a lei traz, sim, uma possibilidade ou uma provocação, vamos dizer assim, para que as escolas reflitam mais sobre que usos são esses, como, quando e por que eu quero usar recursos tecnológicos. E eu acho que essa questão do uso pedagógico dos recursos tecnológicos, essa sim, tende só a crescer. Por quê? Exatamente, estamos imersos num mundo cada vez mais permeado pelas tecnologias digitais, a inteligência artificial está aí, não nos deixa mentir, ela é mais um recurso, é um recurso que muito provavelmente o que os cenários mostram é que ela vem para fazer uma mudança significativa, como foi lá atrás a chegada da internet na nossa vida, e as escolas estão num momento em que não apenas não pode mais ter o celular, mas elas precisam repensar que outros recursos são esses que eu posso usar, o que eu tenho disponível na minha escola e como é que eu faço essa educação para pensar quais são os riscos que estão envolvidos, o que tem, quais são os cuidados que são necessários, quem que eu preciso envolver nessa discussão e como é que eu faço tudo isso para promover o desenvolvimento integral desses estudantes. Tá certo, termina agora a edição 1196 do podcast 15 Minutos. Eu quero mais uma vez agradecer a participação da especialista em educação e diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Janine Schultz. Janine, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês.
Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela. Eu quem agradeço, muito obrigada, Fara, e obrigada, Janine, pelas explicações. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!